Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo do nosso podcast, A Win nos Negócios. E o tema de hoje, para ser bem objetivo aqui, vamos direto ao ponto. O que uma empresa precisa ter no digital para evoluir e ou acelerar os resultados? Esse vai ser o nosso tema de hoje. E vou apresentar aqui para vocês com quem eu estou hoje. Novidade, brincadeira. Rafael e Marco, os sócios fundadores da Win, juntamente comigo, vamos conduzir um bate-papo bem legal aí com o pessoal. Rafael, prazer, satisfação falar contigo mais uma vez aqui. Prazer é meu, irmão. Vamos bater um papo aí, falar sobre marketing, né? Na posição aqui de convidados, né, Marco? É isso aí. Outra hora host, outra hora convidado. Vamos falar um pouquinho sobre tudo que envolve esse mundo do marketing, principalmente marketing digital, que é a nossa área aqui da nossa agência. E é isso, tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Obrigado aí. Show. Marco, satisfação falar contigo mais uma vez aqui. Prazer, Kaique e Rafa. Novamente estamos aí, né? Hoje é para dar uma aula para o pessoal que está assistindo, para eles entenderem de fato o que a gente pensa a respeito de marketing digital. Legal. Boa. Para abrir os trabalhos, Rafael, vamos lá, vamos começar, vamos direto ao ponto lá para o pessoal já entender para onde vamos caminhar hoje aqui. Vai ter muito insight, vai ter muita dica, então acompanha aí, não deixe de caminhar para aquela pessoa que você sabe que gostaria desse tipo de conteúdo, que tem um negócio, empreendedorismo. Vamos destrinchar aqui várias coisas importantes que você precisa conhecer e saber para o seu negócio crescer e evoluir. E antes, né, se inscreva no nosso canal aí, dá aquele like, comente também, encaminhe esse vídeo para uma pessoa que gostaria de ver esse tipo de informação. Isso ajuda bastante a gente continuar nesse trabalho aqui, nessa caminhada aqui. Perfeito. Vou pedir para o editor colocar para a gente lá na tela um framework de trabalho que a gente entende que todo negócio deveria ter, né, Rafael? É a base para poder pensar em por onde começar, o que eu deveria fazer, eu tenho o sonho de ter um negócio, empreendedorismo, tem dor, problema, o que eu deveria pensar? Eu gosto de vender isso, eu domino isso, mas será que eu deveria ir por isso? Para a gente começar aqui, já estamos na tela aqui, fala um pouquinho para a gente sobre esse PMF, né? O pessoal entender um pouquinho da nossa base, de onde vem, para onde deveria caminhar. Legal. Normalmente, né, a gente se depara com muitas empresas de vários segmentos, né? A gente se depara com vários empresários, né? E cada empresário ali numa fase, num momento de vida da sua empresa, né? Microempresas, pequenas, médias, né? E às vezes em certas circunstâncias a gente fala com grandes empresários também. E vamos colocar assim, né? De micro a média empresas, que é o nosso, né? Onde a gente atua de forma mais forte, a gente percebe uma falta de compreensão de determinados termos que para nós é muito prático, né? É muito simples pela nossa vivência. E aí é muito legal trazer isso. Normalmente, quando a gente fala, né? Como evoluir a minha empresa ou como crescer o meu negócio no digital, uma grande maioria acredita que precisa de ter um site, claro, isso é importante, ou ter um perfil numa rede social, né? No caso, o Instagram. Isso aí é uma das coisinhas que vão, né, estar dentro de toda uma estratégia, de toda uma estrutura que precisa ser construída. E nessas reuniões que a gente tem a oportunidade de trazer algum diagnóstico ali para aquele negócio na qual a gente está conversando, faz parte da nossa cultura aqui da Win a gente trazer um olhar maior, trazer um olhar para modelo de negócio, porque eu não sei se vocês pensam diferente, eu convido até vocês trazerem um ponto de vocês. Na minha opinião, o digital é uma das dimensões do negócio. Porque se a gente for olhar antes ali da década de 90, né, antes da era da internet, a gente sempre fez negócio, né? A gente sempre utilizou do marketing tradicional. O que aconteceu é que a internet trouxe uma nova dimensão para você fazer marketing, que é o marketing digital, que é usar os canais, né, a estrutura que existe hoje no digital para que você possa desenvolver posicionamento da sua marca, né, distribuir ali a sua comunicação, os seus produtos, né, ter mais canais de vendas. Então é basicamente isso. E aí nesses papos, Kaique e Marco, eu gosto muito de apresentar esse framework aqui antes de tudo, tá? Antes da gente falar como a gente vai criar o conteúdo, fazer tráfego pago, construir site, se constrói landing page ou não, né, se usa Google Ads ou Meta Ads, entre outras coisas, eu gosto de convidar o empresário a dar um passo para trás e entender esse framework aqui. Um framework que não é uma criação nossa, já é um framework bem utilizado aí, principalmente por startups,
né? Para você conseguir testar a qualidade desse modelo de negócio. Porque antes de você pensar em vender, você tem que ver se o seu modelo de negócio Funciona, serve, né? ele é bom o suficiente, né? Principalmente nessa era, né? Que as coisas evoluem muito rápido, que as coisas ficam obsoletas, né? Então a gente gosta de apresentar isso aqui. E aí, Kaique, antes de eu apresentar cada ponto, né? Vocês querem complementar algo quero- nesse sentido, né? Sim, quero só pontuar uma Eu coisa também. que acho que tá vindo com uma pegada mais forte. Acho que o G4, né, que tá vindo tentando Eles são muito bons. educar o empreendedor. Porque, né, você cursou administração, fez lá administração e não ensina a administrar o próprio negócio. Ele ensina a administrar o negócio dos outros em algumas pequenas fatias das áreas que o negócio pode existir. O administrativo, o financeiro, a parte Contabilidade. contábil e tudo mais. Só que na hora da prática mesmo, você pegar para fazer acontecer, são diversas áreas que não tem onde ensina. Um doutor mesmo. Medicina e tudo mais, forma, são muitos anos de estudo, depois vai fazer outras certificações. O cara não aprende a ser empresário. O que é ser empresário, né? Muitas vezes ele vai ter a clínica, o próprio consultório, né? Exato, acho que falta um pouco de onde consumir conteúdo de qualidade, que tem boa referência, que tem boa índole, que tem resultado por trás. G4 tivemos a honra de poder conseguir namorar Estudar, o né? conteúdo, estudar ali, época de pandemia ali, não tá esse boom que tá agora, ultimamente todo mundo sabendo e conhecendo, e que bom que tá esse boom, mais pessoas se desenvolvendo, conhecendo, entendendo de modelo de negócio, porque foi como você falou, tem que dar um passinho atrás, não é sobre ter um site, uma página no Instagram, eu nem falo página, um perfil no Instagram, ou ter um perfil no TikTok, não é somente sobre isso, vai chegar lá, precisa acontecer isso, mas antes tem uma coisa muito importante que eu preciso entender, se vai dar fit com aquilo que eu quero vender. Primeira coisa, começa com um problema, né? Acho que vem daí. Então, queria só ressaltar onde consumir bons conteúdos para eu buscar me tornar um bom empreendedor. Você sabe se você é um bom empreendedor? Como é que mede isso? Só pelos resultados? Faturamento? É uma boa medida. E liderança? Turnover? Tem outras coisas para poder avaliar. E o G4 acho que é essa fonte que talvez mais confiável, que vem com Os caras são muito bons. um braço né? forte nisso daí. Os caras Só são muito para bons. salientar nesse ponto mesmo, de educação. A pessoa precisa entender como se tornar um bom empreendedor. Não é somente sobre fazer venda e ponto final. A questão de mercado aí ela é interessante porque ao longo da nossa caminhada aí de 5 anos, a gente já encontrou com vários empresários aí querendo vender infoprodutos e até produtos e serviços mesmo, que ele acha que é bom, né? Mas a gente fala com eles que o mercado ele é implacável, né? É o mercado que vai falar que se de fato o produto ele pode ser vendido com lucro em larga escala e colocar dinheiro no bolso do empresário, que no final das contas é o que ele quer, Exato. para o bem dele, para a família dele, que seja, né? Sim. A gente gosta muito de falar sobre isso nesse ponto do mercado, porque já quebra vários paradigmas ali que a pessoa tem na hora de conversar com a gente, né? É importante falar isso. Acho que muitas empresas que estão no nosso segmento mesmo, assim, acho que a galera foca em, tipo assim, não falando mal, tá, pessoal? Não é sobre isso, não. Mas o que a gente acaba encontrando, muitos empreendedores chegam até a gente com algumas dores do mercado, né? Muito machucado, com alguma cicatriz. Eu contratei a agência X, a agência Y, meu faturamento não aumentou, só gastei dinheiro e tudo mais. Só que será que buscaram entender um passinho antes ou foi direto, soca dinheiro no tráfego? Aperta dinheiro aqui, aperta o botãozinho ali, faz um site, faz landing page, Google Ads, Meta Ads. Será que já foi direto para isso? Deveria dar um passinho atrás. Então, a gente convida vocês aqui, o Fel vai trazer uma explicação para a gente sobre esse framework, para dar esse passinho atrás, que o seu negócio deveria ter isso, deveria entender sobre isso, para depois caminhar para as partes mais práticas de Google Ads, Meta Ads, site, Instagram e por aí vai. Legal. Eu compactuo, né? Na pandemia nós estudamos ali o material do G4, não era tão famoso como hoje, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que um dos maiores gargalos de PMFs, né, vamos colocar assim, pequenas e médias empresas, PMS, perdão, pequenas e médias empresas, é a falta de repertório do próprio empresário, né? Porque o empresário, às vezes, por ele não ter esse conhecimento, ele mesmo limita o crescimento do próprio negócio, né? Não possibilitando a contratação de consultoria, de assessorias como a gente, agências, pessoas especializadas para poder entregar isso para ele, porque ele não sabe. Então, se você não sabe, você não tem como assimilar algo, né? Então, o conhecimento é muito fundamental. E não existe faculdade para ser empresário, né? A faculdade é a própria prática, a experiência, e você consumindo com bons conteúdos, comprando treinamentos, consultorias de quem realmente skin in the game, né? Então, G4 aí, a gente fazendo a propaganda aqui, mas com bastante gosto, porque a gente aprendeu muito isso lá atrás e hoje isso, né, tem nos ajudado a gerar resultado para os nossos clientes. Mas, entrando dentro aqui do modelo,
Você vai encontrar isso na literatura de startups, né? O pessoal usa muito PMF, né? Product Market Fit, mas ali, na verdade, a gente vai falar do fit não só do produto com o mercado, mas também do mercado com o modelo de rentabilização, do produto com o canal. Isso aqui é um framework, né? Para você entender rapidamente 4 dimensões do seu negócio, na qual você vai avaliar se existe algum gargalo, uma limitação, avaliar, né, aquilo que a gente fala, né, a SWOT, né, as fraquezas, as ameaças, as forças do seu negócio. Porque às vezes você está muito pensativo em relação à estratégia de marketing, mas às vezes seu produto não é tão bom. O mercado não enxerga seu produto como uma solução para o problema que ele tem. E isso aí é uma das coisas que toda empresa tem que fazer. Por quê? Se ela descobrir alguma ineficiência, alguma fraqueza, ela pode corrigir, para depois pensar em coisas futuras, né? Então, por exemplo, existe o mercado e em todos os mercados, né, você vai ter um problema, né? Existe um problema a ser resolvido. E você, empresário, tem que enxergar o seu produto como uma solução para aquele problema. Tem muito empresário, né, Marco, que é apaixonado com o próprio produto. O cara acredita que o produto dele é revolucionário, que vai mudar a vida de todo mundo, e ele desenha o produto, ele constrói o produto para ele, para o ego dele. Mas se o mercado não entender que esse produto é uma solução, já era. O mercado é implacável. É implacável, né? Como eu disse. Se você não tiver uma boa oferta, né, conseguir apresentar os seus diferenciais, os entregáveis do seu produto, não tem jeito. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo da Uber, né? Mesmo já no mercado que existia táxi, né, já existia outros meios de transporte, a Uber enxergou um problema, né, e ela desenvolveu uma solução, um produto que resolveu esse problema. E aí o mercado absorveu. Quando o mercado absorve o seu produto, começa a querer consumir seu produto, você começa a ter vendas orgânicas, gente procurando indicação de uma forma natural, é uma clara demonstração, Kaique, que esse produto encaixou com o problema do mercado, deu fit, é o PMF, o Product Market Fit. Então, tem outras maneiras, né? Outras maneiras de você medir isso, mas eu estou explicando de uma forma mais básica, tá? Mas também é muito importante entender quais são os seus canais de distribuição. E os canais de distribuição aqui servem tanto para sua comunicação, seu marketing, mas também por onde o seu produto é vendido, né? Normalmente, as empresas vão ter vários canais, né? Seja digitais, físico, né? Por exemplo, ponto físico, internet, e-commerce, site, Instagram, redes sociais, entre outros, né, vendedores, equipe de venda, enfim, vários canais, né, tanto offline quanto online. Mas sempre vai ter um canal que vai sobressair, né? Normalmente a gente vai buscar aquele canal que vai entregar ali 70% do faturamento. Esse é o canal principal. E aí você vai ter uma composição de outros canais, independente da sua natureza, né, online ou offline, que vão compor aí esse 100% do seu faturamento. Isso é muito legal de dizer, Kaique, porque tem muita gente que acha que, porque o digital está em evidência, está na moda, o cara acha que o faturamento dele vai vir totalmente do digital. E o que a gente percebe é que o digital vai compor essa jornada, né? Exato. Acho que falta esse ponto de clareza e detalhe. Acho que uma das coisas que nos uniu lá em 2018, 19, 17, falei, nós temos que ir para fazer as coisas bem detalhadas, porque eu acho que falta isso. Acho que a riqueza de detalhes facilita a comunicação, a transparência para vender serviços e produtos, né? E detalhando essas coisas é importantíssimo. Porque às vezes o cara acha que vou ir pro digital, porque existe muita promoção, né? Começou a ligar anúncio, vai faturar, vai dobrar faturamento. Vai fazer o primeiro 1 milhão, né? E não é bem assim que acontece na prática de verdade. Tem um exemplo muito legal com relação a uma loja de imóveis, né? Que a gente conseguiu medir, acompanhar. O digital veio para ser mais um jogador, aquela velha analogia que eu adoro. Ele faz metade da jornada, né? Exato. O principal atacante de um time vai fazer vários gols, mas só esse atacante resolve tudo. Ganha o campeonato? Não ganha o campeonato. A ilusão é achar que ter só o melhor atacante resolve tudo. É ilusão. O digital veio para ser mais um braço para o seu negócio. Óbvio, talvez o modelo do negócio do cara é infoproduto. Ok, aí ele é o canal principal. Ok, perfeito. Vai ser. Mas para essa loja de imóveis, né, que a gente deu o exemplo já. Eu diria, Kaique, que todo negócio local é varejo, muito provável, negócio local, aí você tem varejo, né? Você tem vários mercados, serviços, né? Indústria, serviços, enfim. Mas normalmente o digital ele vai cumprir 50% da jornada de conversão.
Exato. Porque às vezes a venda tem que acontecer no espaço físico, no mundo físico. Mas Né? tudo Às vezes bem. o cliente vai ter que ir na loja para poder testar o produto, Experimentar. conversar com o vendedor, né? Então o digital ele serve às vezes para poder tipo atrair atenção, gerar o lead. Mas depois a equipe de venda, né, vai ter que trabalhar para levar esse lead para a loja. Ou às vezes o digital vai servir para poder ampliar o posicionamento, o branding da sua marca, né? Exato. E aí isso acabar de acontecer num canal físico, né? A analogia que eu gosto de fazer bastante com várias coisas é que o mundo do marketing é como se fosse um guarda-roupa, né? E o marketing digital é uma das gavetas, né? A gente Legal. não pode deixar de olhar para outras gavetas de jeito nenhum. Isso. Porque um ajuda o outro nesse processo até a venda. Você vai construindo uma estrutura omnichannel, né? Vários Exatamente. canais. Mas pode seguir, Kaique. Falando sobre canais aí, era até uma dúvida que eu tinha trago pra gente debater um pouquinho, né? Tava lendo sobre o PMF e quando a gente busca ajudar as empresas para falar sobre isso, clarificar para as pessoas sobre isso daí, né? E canais de aquisição, canais de distribuição, eles, né, estão entrelaçados ali, falando um pouco mais do digital. E aí muito se fala sobre estressar aquele canal, né? Vamos falar mais sobre canal de aquisição. E aí uma das coisas que me chama a atenção é tentar descobrir o teto. Porque vai existir algum teto de algum tipo de canal seu. Qual seria o momento ideal para o empresário começar a entender e ampliar os horizontes dele sobre canais? Ah, será que eu deveria focar só em Meta Ads? Qual o momento de ter Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads? Qual seria esse momento que eu deveria buscar balizar para, acelero aqui ou aposto a ficha em 2 canais? Tem um momento que vocês poderiam tentar Sim. comentar? Eu tenho algo sobre isso, mas quero escutar vocês também sobre isso daí. Para mim tem. Só antes de te responder isso, então é importante você, empresário, entender assim, qual que é o canal hoje, que é o meu canal silo, que a gente fala, né? Aquele que entrega 70%, pelo menos 70% do meu faturamento. Hoje é a loja física. Um exemplo, tá? De um negócio local. Se mede, né? Primeira coisa tem que começar a medir, né? Tem que começar a medir. Começa daí. Começa a medir para saber. E como o digital pode compor isso? Para ajudar nesse processo. O digital vai ser um outro canal que vai competir com esse, que vai buscar substituir esse faturamento, esse percentual de faturamento ao longo do tempo, ou não? O digital vai ajudar. Esse é o primeiro ponto. Depois disso, aí entra na sua pergunta. Porque também, acho que é o receio do empresário, né? Não posso colocar todos os meus ovos numa única cesta, Não né? deveria. Por exemplo, hoje nós temos o Instagram, né, em 2026. Uhum. Mas será que o Instagram vai existir daqui a 10 anos? Uhum. E se a minha empresa for totalmente dependente desse canal de aquisição? Isso é uma vulnerabilidade do negócio, né? Então, pensando em como que a gente fala, né? Pensando em contingência, né? É sempre bom explorar novos canais. E, claro, se você já conhece a natureza do canal que dá fit com o seu produto, vai nesses. Acelerar ele. Por exemplo, um canal do digital, igual você falou. Se o cara já tem 70% das vendas dele advinda do Instagram, muito provável que uma outra rede social também vai entregar isso. Sim. É uma questão de adaptar ali o formato, né, a comunicação com aquela audiência, mas é provável que vai acontecer. Uhum. E aí, para te responder, na minha opinião, Marco, aí você pode trazer sua opinião vou também. Complementar aí. Eu acho que é o CAC, né? Aonde o seu custo de aquisição tem o melhor preço, né? Exato. É ali que você tem que focar, né? Pra você poder estressar ao máximo. Porque se o custo de aquisição é muito caro num canal, de duas uma. Ou você não direciona a sua aquisição para lá, ou você tenta criar uma estrutura intermediária para baratear isso. Mas para mim é o CAC, que é o cara que define. E aí vocês podem até explicar o que é o CAC também, né? Antes disso, Fael, eu quero colocar mais um tempero aí nessa conversa, né? Eu quero ir um pouquinho mais além. Porque vamos supor, existe o market share, né? O quanto que... Vamos colocar o exemplo da Win Digital. Ok. Quantos CNPJs que existem no Brasil, entendeu? Uhum. O nosso limite é essa quantidade de CNPJs baseado no faturamento médio, Ok. entendeu? E até onde eu posso ir falando de marketing digital, né? Em cada canal ali, seja ele Facebook, Meta, Google e etc. Eu acho que você deveria ter um canal que roda bem redondinho assim, vamos dizer. Por exemplo, no Meta Ads com bons criativos. Esses leads que chegam no WhatsApp com o atendimento ali ocorrendo da melhor maneira possível. A gente vai falar mais de atendimento mais para frente. E quando a gente já tem esse canal rodando da melhor forma possível,
aí a gente já pode ir para os outros canais que podem fazer sentido também, seja ele Google, seja ele TikTok, e olhar um pouquinho fora do marketing digital também. Legal. Que, como eu falei, o marketing é um guarda-roupa e Mas o na marketing gaveta. digital é uma das gavetas. Às vezes um canal pode ser, tipo assim, participar de feira, né? Exato. Pode ser participar de um evento lá no G4, Isso, né? pode Troca, ser um fazer podcast. network. Depende do seu modelo de negócio. Pode ser um podcast. É. Igual o Marco falou, a gente fala muito do digital, né, Marco? Google Ads, Meta Ads, Instagram, LinkedIn, TikTok, mas você tem que pensar onde, né? É negócio. Você tem mais chance de atrair o seu market, o seu mercado, né? Como o Marco Exato. falou. Você matou muito bem a charada, era onde que eu queria ter falado. É tipo assim, é sobre medir, pessoal. Como é que eu sei qual é o meu melhor canal se eu não meço nada? Ah, faturou quanto esse mês? Ah, faturou tanto. Tá. E como faturou tanto? Será que dá pra melhorar nessa engrenagem que faturou? Qual foi o CAC? Será que o cara sabe o que é CAC? Custo de aquisição de cliente, qual o custo de venda que teve para fazer aquela venda ali? Talvez investiu em anúncio, investir em vendedores, comissão de vendedores. Então, o ponto base, tipo assim, como eu faço para saber se eu aposto em um novo canal ou acelero aquele? Medir. Começa daí. Se você não medir, você não vai saber nunca. Ah, agora eu acho que tem que ser TikTok, tá na moda. Ah, agora eu acho que tem que ser Pinterest. Por quê? Você precisa conseguir responder com números. Você tem que pensar como negócio, não somente como, é o Instagram, é isso, é aquilo, todo mundo tá falando, tem que ser o Instagram. É porque às vezes o TikTok não dá fit pra você, né? Ponto. Mas se não mede, como é que eu vou saber qual que é o CAC de cada canal? A moda é o Pinterest. Pô, mas o Pinterest tem nada a ver com o seu negócio. É. Né? Então é muito legal isso que você tá falando de medir, né? E às vezes o cara fala assim, não, meu faturamento vem toda a loja. Mas como que o cara conheceu sua loja? Descobriu, né? É. Às vezes foi uma rede social que te apresentou, foi um site, foi o Google, né? Meu negócio, enfim. Uma indicação de alguém que Indicação, viu no Instagram. base de cliente indicando, então tem que medir. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Senão eu vou falar sobre modelo. Pode pular. Então, encontrar esse canal, tá? Esse canal Silo, que traz 70% do seu faturamento, né? Saber quais outros canais que você tem, entender essa relação ao longo da jornada de conversão. Às vezes ele é um canal auxiliar para acabar de concluir a venda num canal mais tradicional, para você também testar novos canais. Igual o Kaique falou, se você agora tem um CAC que tem esses números, esses indicadores, você pode ir testando novos canais para que você também criar essa contingência, né? Sempre pode surgir um novo canal aí que pode te ajudar a entregar esse faturamento. Só trazer um pitaco aqui. Acho que o planejamento vai te auxiliar muito. Um exemplo, né? Eu tenho X percentual de verba para poder fazer o digital acontecer na minha empresa. Será que separar um pouquinho a mais, outro percentual, para começar a testar novos canais não faz sentido? Não cabe na sua DRE? Então os números vão conseguir te mostrar qual seria o momento ideal para eu conseguir testar um novo canal. Primeiro medir, depois fazer um bom planejamento. Para ter talvez uma verba só para teste. Isso é inteligentíssimo para conseguir fazer. Todo mundo está pronto para isso hoje? Talvez não. Mas deixar no seu radar que você poderia ou deveria se planejar para ter uma verba de teste é inteligentíssimo. Isso é maturidade para o seu negócio. Legal. E aí depois, então, aí quando a gente entende que tem, né, o fit entre produto e canal, a gente vai ter ali o fit do produto e canal. Um outro ponto, né, que é muito importante você avaliar é o modelo de rentabilização, ou seja, como você cobra do seu cliente, como o cliente consome o seu produto. Hoje, na minha opinião, um dos melhores modelos é o de subscription, né, que em português é a assinatura, né, ou mensalidades, porque é uma maneira de você, pensando como gestor do seu negócio, você garantir recorrência, faturamento, né, previsibilidade. Né? Por exemplo, vamos imaginar que o seu produto custa R$100 por mês. Se você tem uma base de clientes aí, de 10 mil clientes, 10 mil clientes pagando R$100 todo mês, né, você tem uma previsibilidade de R$1 milhão. Perfeito? Bom. Então, você já sabe que todo mês você vai faturar R$1 milhão. E aí o seu jogo para de ser, por exemplo, comprar novos clientes. Não que isso não possa, mas agora o seu foco é cuidar dessa base. Fazer esse cara ficar fidelizado contigo para que você mantenha esse faturamento. E aí, depois que você fidelizar, isso parte de uma criação de uma boa experiência do cliente, né? É o que a gente chama de CS, né? Customer Success, sucesso do seu cliente. Parte de você, né, do seu time de produto, né? Tá cuidando do seu produto, deixando esse produto cada vez mais robusto, né? Satisfazendo as necessidades do seu cliente para que esse cliente não faça o churn, né? E depois você pode pensar em
criar loops de venda, né? Fazer um canal, gerar novos clientes, né? Sempre barateando o CAC. Então, esse é um dos melhores modelos que eu vejo hoje. Você pode ver que existe esse movimento, né? Em startups, né? Empresas de SaaS, né? Porque é o jogo da previsibilidade. Às vezes, tem negócios, Kaique e Marco, que são muito bons, o produto é maravilhoso, né? Realmente está atendendo uma necessidade do mercado, o mercado gosta daquele produto, mas como ele é cobrado, é muito ruim. Não dá, Né? Porque às vezes você só vende uma vez para o cliente. não dá fit, né? Aí você tem que ficar o tempo todo escavando novos clientes, buscando, e às vezes isso encarece a sua operação de marketing. Marketing não é só criar estratégia de venda, mas é pensar nisso tudo. É pensar como encontrar esse meu cliente de forma mais barata, fazer esse cara ficar fidelizado no meu produto. Então, por isso que eu adoro esse framework, porque ele vai te mostrar vulnerabilidades do seu negócio. Se o seu negócio tiver isso tudo perfeito, maravilhoso, cara. Mas parabéns. Você tem uma máquina de fazer venda. dinheiro. Tudo que Agora, normalmente não é a realidade de todo mundo. Sempre vai ter alguma falha em algum ponto. E aí, quando você entende isso aqui, você dá esse passinho atrás, igual o Kaique falou, e começa a rever. Pô, e aí você pode pensar, Rafael, mas como que eu poderia... Meu produto eu cobro uma vez. Né? Varejo sofre disso, né? Eu queria levar um outro exemplo que acho que fica muito legal para a pessoa entender o que seriam as possibilidades de modelo de rentabilização. Fala aí isso aí. E o influenciador digital, acho que tá na moda, muita gente quer se tornar, acho que é inteligente, interessante buscar ser com Quer ser esse produto, né? Exato. A gente teve uma conversa com acho que está se tornando cada vez maior aí, né? Não precisa citar nome para poder evitar qualquer tipo de coisa aqui. Foi um bate-papo bem legal, que foi um trabalho de educação de ambas as partes envolvidas. A gente estava falando com ele, por que cobrar somente publi? É uma maneira de monetizar. Fazer o post nos stories ou fazer o post no feed é uma maneira de monetizar a imagem desse influenciador. Ele poderia monetizar de inúmeras maneiras, não somente com a publi. Poderia fazer o próprio canal do YouTube e monetizar o canal do YouTube. Poderia fazer o canal dele no TikTok lá, a rede social dele, e monetizar com os views que tem lá. Outra maneira de monetizar a imagem dele. Outra maneira de monetizar, fazer marca própria. As canequinhas, os copos, as capinhas de telefone. Foi para varejo. Está começando a vender produto com a imagem dele. Então, são 3 maneiras que esse influenciador que nós conversamos e tudo mais, nós demos mais algumas dicas para ele buscar monetizar, para não ficar focado só nisso daqui, ó. Só publi, para não ficar focado somente nisso, porque é só uma maneira de monetizar. Então, o influenciador é uma ótima analogia para a pessoa conseguir entender. Então, várias maneiras de monetizar a minha imagem ou o meu produto. O influenciador é um ótimo exemplo para isso, né? No varejo, né, Marco? Pode falar. Quer falar algo? Não, você deu esse exemplo aí, eu lembrei agora. Na época que a gente teve essa conversa com ele, de lá para cá, evoluiu muito essa questão de rentabilização dos influenciadores, né? E hoje eu acabei de lembrar aqui também o Tubarão, né? O Tubarão, se eu não me engano, ele tem a marca dele de pão de queijo, não é? Correto? Eu não acompanho muito ele, mas acredito que ele deve ter mais marcas aí. Se ele não tiver atualmente, ele deve estar conversando para ter ele tá mais. pensando nisso. É importantíssimo isso daí mesmo. A gente pode até entrar nesse produto influenciador, né? Que é um produto. Sim. Mas, por exemplo, no varejo, né? Trazer para esse mundo prático também dos negócios locais, né? Você pensa assim, pô, meu produto, eu vendo ele, né? Tipo assim, um alimento, né? Eu vou vender ali e a pessoa vai comprar na hora que ela tiver necessidade. Às vezes a pessoa tem a necessidade diariamente, semanalmente, aí você vai medir essa frequência dessa demanda. Mas foi o caso daquelas empresas de vinho, né? Criou modelos de assinatura de vinho. Né? Muitas empresas conseguiu desenvolver o subscription, que eu falei, modelo de assinatura para produtos que antigamente não era pensado. Assinatura de vinho, barbearias hoje estão fazendo assinatura de serviços, Exatamente. né? Então, e aí, claro, o seu papel é desenhar esse produto, né? Ver se esse produto é saudável financeiramente para a empresa, mas também se o seu cliente quer consumir dessa maneira, que é um outro ponto também. Pode ser. Pode falar. Os influenciadores, eles fazem algo que eu acho incrível, né? Porque tá no nome, né? Eles influenciam. E eu até fiz um conteúdo que vai no ar no nosso Instagram durante essa minha última viagem, que é sobre o desejo mimético, né? Que é do René Girard, que é um filósofo, se eu não me engano, ele é francês. E ele fala que o desejo que você tem, na verdade, ele não é seu. Você viu isso em uma pessoa que você admira e você quer se tornar essa pessoa, entendeu? Legal. É o que os influenciadores fazem. Muitas pessoas, vamos supor, a minha esposa, né? Eu vou dar o exemplo da minha esposa. Ela achava aquele sapato Adidas Samba feio, horroroso. Ok. Todo mundo começou a usar, influenciador começou a postar,
todo mundo começou a usar na rede social, comprou um Adidas Samba. Uai, mas ele não era feio? É o desejo mimético, né? Ela viu talvez em uma influenciadora que ela gostou, em uma massa, Acompanhe. e transformou aquilo na cabeça dela até ela tomar a ação de comprar o produto. Até porque o influenciador ele é um canal, né? Se puder Exatamente. voltar lá, Gabriel, colocar aquela imagem, ele é um possível canal também para você testar. O influenciador, na minha opinião, ainda eu acho que vai evoluir mais. Já está começando essa evolução. O mercado, né? Mas o influenciador, para mim, ele é uma das... Assim, no futuro, para mim, são os caras que mais vão criar business, se eles tiverem esse pensamento que nós temos aqui. Porque, igual o Marco falou, eles já têm isso aí. As pessoas já mimetizam, né, tudo que eles fazem, o estilo de vida deles. Então, se eles tiverem essa cabeça de empresários, entender essa estrutura aqui, eles podem criar inúmeros produtos, né, serviços e associar a imagem deles, porque isso barateia o custo, né, de aquisição do cliente, né, porque o cara já desfruta de uma certa autoridade, de uma certa influência, né? Se vocês permitirem, para finalizar ali, então depois que você valida, e aí você tem que validar qual que é o canal que é mais bem encaixado com esse modelo de remuneração. Por exemplo, você quer fazer um modelo de assinatura, talvez vai ter que ser um canal digital, né, para poder dar esse encaixe para que o cliente faça o pagamento ali, né, através do cartão de crédito dele, coisas desse tipo. Sim. Esse jogo aí da assinatura, pessoal, é o jogo que os streamers jogam. Netflix, Spotify, né, entre outros. E o jogo desses caras hoje, iFood, né, entre outros, o jogo desse cara hoje é comprar base de clientes e medir o churn, né? O churn é o momento em que esse cliente para de consumir. Hoje o Netflix, se não me falha a memória, tem muito tempo que eu não olho isso, eu acho que o churn deles era 4 anos. Bom. A pessoa fica 4 anos assinada. A média é essa, né? E os caras falam em construir um produto de extrema qualidade para que a pessoa não sinta vontade de cancelar. E com um valor também que ela analisa assim, isso não me tira tanto dinheiro. Então, por isso que você vê hoje produtos aí de R$50, 20, 30, por quê? As empresas entenderam que é melhor cobrar menos do cliente, mas no longo prazo, do que tentar cobrar muito e não manter esse cara. E agora eu tô vendo um movimento também de assinaturas high ticket. É um outro movimento que está acontecendo no mercado. Então, enfim, nós não vamos entrar aqui qual que é o melhor ou o pior, porque isso daria uma puta discussão, né? Tem que fazer conta, né, pro seu negócio, mas pro seu modelo. É sobre analisar isso, é sobre estar com essa informação no radar. E para finalizar ali, depois a gente vai avaliar o encaixe entre o modelo de rentabilização e o mercado, que é um pouco do que o Marco já falou. De você olhar para o seu market share e ver se você tem capacidade de escalar ali dentro. Porque às vezes você tem um puta produto, você já tem canais bem encaixados, tem um modelo legal, mas seu mercado é muito pequeno. E aí, de duas uma, ou você vai ter que pivotar sua solução para encontrar novos mercados, ou você vai ter que trabalhar muito a parte de branding e posicionamento para você ampliar a consciência de um mercado que às vezes está inconsciente, para você conseguir ter mais público-alvo. Então, isso é importante também. Não adianta, você tem que ter um mercado que te permita escalar. Com certeza. Né? Que tenha um volume de pessoas com aquela demanda para que você consiga escalar. Senão também você vai ter um negócio que vai ter esse gargalo, essa limitação. Perfeito. É isso, pessoal. De forma resumida, claro que daria para entrar ali quais são os indicadores que a gente consegue medir para ver o que dá fit, mas isso aí é um assunto para talvez depois, né? Boa. Vamos trocar ali de slide, fazendo um favor. Nós vamos entrar em uma outra seara aqui, que tem tudo a ver com o primeiro slide ali, um pouco de parte estratégica, e agora vamos passar um pouquinho para a parte mais de... Mão na massa, né? Vamos começar a pôr a mão na massa. Agora que a gente entendeu isso, já entendeu as fragilidades do modelo, entendeu as forças do modelo, estamos trabalhando para acertar essas fragilidades e agora a gente já quer começar a construir uma plataforma de marketing, né, Kaique? Isso. Esse framework aqui que a gente costuma apresentar para trazer os pilares que o negócio deveria ter e pensar em estruturar, em ter documentação, em deixar tudo muito bem organizado para a gente crescer ou trocar as pessoas que vão executar essas funções. Então, a gente parte do ponto, o primeiro é do 0 até o 4, né? Mas são 5 pilares, né? O primeiro é segmentação. Acho que é simples a palavra, né? Vou segmentar. Mas segmentar o quê? Para quem eu vou falar? Acho que o principal ponto que eu não vejo quase ninguém comentar é para quem eu não quero falar, para quem eu não quero vender, quem não é o meu público-alvo. A gente só foca, tipo assim, eu quero vender para mulheres de X
A Y de idade, que tem esse tipo de comportamento, quero vender para pessoas que tenham mais condição financeira mais elevada, porque facilita na venda. Acho que o básico que todo mundo fala é isso. Eu vejo que segmentação falta o pessoal comentar, que é importante para quem eu não quero vender. Isso muda muito na hora de construir sua segmentação. E tem 3 técnicas, que eu posso chamar de técnicas, né, para tentar buscar fazer para o seu negócio, para a gente ter uma boa segmentação, que é a base de tudo. Para quem eu quero falar, para quem eu não quero falar e como eu devo comunicar com as pessoas. Um exemplo mais prático e simples aqui. Galera talvez de 50 a mais. Talvez tem gente que consome rádio, tem gente que consome um aplicativo e rede social, Facebook. Talvez você não gosta, mas tem gente que gosta. Então são comportamentos de ser humano. E como que eu vou saber para poder fazer só Facebook, só Instagram, só TikTok? Fazendo segmentação. Vamos às 3 técnicas possíveis aqui que deveria buscar fazer. Matriz BCG, curva ABC e descrever mesmo persona ali. Mulher, mora na cidade tal, renda média de X, Y, Z, para a gente começar a encontrar os personas para depois eu criar as minhas camadas de publicidade que eu vou comunicar. Comunicar com uma mulher de 60 anos é uma coisa. Comunicar com uma mulher de 18 anos é outra coisa. Talvez a mesma solução, a mesma loja de roupa vai atender. As duas querem roupas parecidas e similares. Mas a minha comunicação vai ser diferente. Como é que eu vou modificar a minha comunicação? Tendo uma boa segmentação. Segmentação, né, complementando isso que você falou, ela vai trazer o entendimento de quais são os canais, né? Quais são os canais que vão encaixar melhor para minha comunicação? Qual é o produto mais adequado? Uhum. E aí eu até abro o gancho para o Marco, né? O Marco é o cara que tem mais profundidade na parte de construção de oferta, né, Marco? A parte de copy. Por exemplo, né? Se dá um exemplo aqui, Kaique, uma academia, né? Uhum. A academia, ela vende várias soluções. Exato. Lembra lá, né, do problema no mercado? A academia, como um produto, ela tem várias soluções. Ela oferece solução de emagrecimento, ela oferece solução de hipertrofia, ela oferece solução de bem-estar, longevidade, ela oferece várias soluções. Mas qual é a melhor solução para trabalhar? Eu trabalho todas? Eu escolho alguma? Qual que é a que eu tenho menos atrito para conseguir vender o negócio? É o que o Kaique falou, é a curva ABC. Eu olhar dentro desse grande mercado e entender quais são essas personas, esses públicos, para eu poder criar uma comunicação que depois vai se desdobrar lá na parte de tráfego, que a gente vai falar mais à frente, né, dos canais, e depois percorrer todo esse processo. Marco, na sua opinião hoje, um cara que tem uma academia hoje, ele focar em emagrecimento, para você hoje, com o seu entendimento, é o melhor que ele deveria fazer? Acredito que sim. Emagrecimento para academia? Emagrecimento / hipertrofia. / hipertrofia. Aí, ok. Pelo que eu vejo, assim, eu tenho amigos que têm academia, né? Uhum. Pelo perfil também que a gente acompanha redes sociais aí na vida de forma geral, né? Acredito que hipertrofia / emagrecimento... Hipertrofia primeiro? Você acha? O que você acha, Kaique? Eu iria em hipertrofia primeiro. Hipertrofia primeiro? Por que você iria? Fala aí. É porque, tipo assim, acho que para venda do emagrecimento, pensando em concorrentes por solução e concorrentes por... Como é que é a palavra certa, gente? Concorrentes por solução e concorrentes por... Tem um concorrente direto, né? Isso, direto e por solução. O direto seria academia Boa. versus outras academias, né? Isso. E solução seria outros produtos que atacam aquela mesma necessidade daquele mercado. Era né? isso, era concorrente direto e concorrente por solução. Concorrente por solução da parte de emagrecimento. As canetinhas aí que estão na moda, né? Ela é muito mais ágil, ela tem a fórmula mágica para emagrecer com um pouco mais de velocidade. Você não precisa ir na academia para emagrecer com a canetinha. Acabou. Né? Precisa de mais esforço para poder fazer isso. Você me convenceu, viu? Então, agora, a hipertrofia. O cara que quer isso... Ele precisa ir na academia. Ele pode tomar as coisas dele ali, as agulhadas dele, mas ele precisa ir na academia. Exatamente. Não vai ter para onde fugir. Ele vai ter que ir à academia. Pode usar as canetinhas também, pode tomar o suco dele lá, fazer o que ele bem quiser e bem entender, com acompanhamento médico, seria o ideal, mas né, não sou pai de ninguém, então a vida de cada um pode fazer o que bem quiser e bem entender, desde que assuma as responsabilidades e consequências também. Vender para hipertrofia seria mais simples e teria menos atrito, no meu julgamento. Então, por isso que acho Porque entra aí a escala de consciência de Schwartz, né? Exato. Esse cara da hipertrofia, ele já está com mais consciência sobre a importância de ter o hábito do treino. O cara do emagrecimento não necessariamente ele tem a fatia, tá, Marco? Que vai encontrar. Lógico. Tem a fatia que já se conscientizou, não quer ir pelo caminho das canetinhas, da cirurgia bariátrica, da cirurgia plástica, de qualquer outra solução, né? Do remedinho de emagrecimento.
ele já se conscientizou que tem que treinar e tem que se alimentar, mas nessa persona, a grande maioria vai ter baixa consciência, né? Sobre esse tipo de comportamento. Seria isso que você está querendo dizer, né? Uhum. Então, segmentar a curva ABC, por exemplo, de uma academia, poderia fazer o cara pivotar toda a comunicação e o produto dele para hipertrofia. Alocação de recursos. Seja tempo, esforço, energia, seja a verba de anúncio em si. Para quem eu não quero vender? Para quem é mais difícil vender para o meu negócio? Eu medi emagrecimento, tentei fazer, tentei rodar, medi. Teve mais atrito, foi mais complexo, mais difícil. Tentei vender hipertrofia. Foi mais ágil, foi veloz, fechou. O CAC foi melhor, foi superior, entendeu? Legal. E como você construiria essa oferta, Tô Marco, vendo aí. agora que o Kaique te convenceu? Vocês Vamos supor... estavam falando aí, Não, então parece que beleza. na minha cabeça. Vamos imaginar que você focasse no emagrecimento, que é possível, tá, gente? Nós não estamos falando que é impossível vender Não é emagrecimento sobre errado, via não. academia. É. Mas aí, Marco, qual que seria seu desafio na parte da oferta para você conseguir superar esses outros concorrentes? Eu teria que, de certa forma, bater nas canetinhas, né? Mas não só falar mal, falar do lado positivo também, que tem ir na academia e emagrecer do jeito certo, né? Boa. É o que eu vejo vários profissionais de saúde fazendo aí também esse papel de conscientizar que a canetinha talvez não é o melhor caminho, né? Você tem que ir pelo certo, tem que ter paciência, Conscientização. Talvez você teria que costurar explorar. isso daí. Você teria que talvez que explorar muito rede social, canal de conteúdo, né? Marketing de conteúdo para você conseguir ampliar a consciência desse possível público, Exatamente. das possíveis consequências de outras soluções imediatas, né? Talvez mostrar casos reais de pessoas que foram pelo lado da canetinha e talvez tiveram Problemas, né? problemas de saúde assim, e trabalhar bem Boa. Legal. nesse ritmo. E eu queria complementar também, Kaique, Fala aí. nessa Segmentação. etapa que você falou sobre personas, o tanto que é importante você traçar essas personas e o porquê disso. Porque você traçando essas personas, você consegue fazer uma comunicação direcionada para ela. Não fica aquilo Genérico. solto no ambiente de forma genérica, né? Às vezes o empresário Você quer fala falar para todo mundo, né? completamente, se você falar para todo mundo, você não fala para ninguém. Você falando diretamente com aquela persona, você tem uma capacidade maior de atingir ela de certa forma e ela entender sua mensagem, né? Aquilo que você Perfeito. quer passar. A minha esposa, ela trabalha numa grande seguradora e eles estão, olha só, uma empresa assim, já se eu não me falha a memória, acho que ela completou 70 anos, né? E eles estão revendo esse estudo das personas, eles identificaram 7 personas, desde a geração da Gen Z até as mais velhas, porque todas as gerações consomem o produto dela, mas ela está revisitando isso, redefinindo, entendendo para poder setar comunicações específicas para poder produzir essa propaganda, né? Essa publicidade. É chique demais poder olhar para dentro, autoconhecimento e conseguir entender a minha base, entender a minha história, o meu negócio como um todo, né? Só para fechar esse pilar sobre segmentação aí, né? Que eu anotei um negócio interessante aqui, né? Pra gente poder destacar, né? Que segmentar é escolher quem não é seu cliente para não gastar dinheiro à toa. Alocação de recursos. Você precisa entender sobre isso, empresário. Alocar todos os seus recursos. Qual o melhor canal? Qual a melhor fatia do meu negócio? Qual o produto estrela? Qual o produto vaca leiteira? Qual o produto abacaxi que eu deveria descontinuar da minha grade de produtos ou serviços que eu tenho, né? Então, segmentação é importantíssima. E talvez eu tente fechar uma perguntinha com vocês aqui, né? Por que o pessoal deixa de fazer segmentação como deveria fazer? O que vocês pensam sobre o empresário? Muitas vezes já quer ir para o pilar tráfego, socar dinheiro lá, acelerar a campanha e ver o que vai sair do outro lado lá. Por que vocês acham Uma opinião, assim. que falta isso? Eu acho que o empresário já tem essa segmentação. Ele acha que tem essa segmentação enraizada na cabeça dele. Eu conheço meu público, né? E quer ver as coisas acontecendo rápido, entendeu? Por Entendi. isso que ele já pula para a etapa do tráfego ali. Talvez falta educação. É o que eu acho no dia a dia, sabe? Não sei se o Para mim é isso aí. Rafael concorda. Para mim é isso aí. E o empresário, nesse estágio, né? Às vezes ele está ali numa fase de sobrevivência, então ele é muito ansioso. Ele está com um pensamento muito voltado para o curto prazo. E para ele se salvar é com conhecimento, educação, porque igual a gente falou lá no início, se ele não trazer conhecimento, repertório para dentro da cabeça dele, ele nunca vai conseguir transicionar dessa fase de sobrevivência para uma fase mais madura da empresa, que agora já tem estrutura para poder investir e evoluir o negócio. E hoje a gente tem um posicionamento muito claro aqui na agência, né? Sim. De falar com esse empresário que já entendeu isso. Não, beleza, sobrevivência já não é o problema.
Dinheiro não é mais o problema, é solução. Mas a minha empresa está uma bagunça, eu estou desorganizado, eu estou sem essa inteligência, eu estou sem essas técnicas de marketing. Os pilares. Eu quero contar com profissionais ou com uma empresa que me ajude nisso. Porque, cara, é igual a gente falou aqui, é uma questão de segmentação. A gente entende hoje que a gente quer comunicar com esse empresário. E quem está começando agora que procura vocês? Talvez o primeiro passo, Kaique. Estudar primeiro, aprender a internalizar essas informações. Esse podcast é uma materialização disso, da gente conseguir trazer um pouco dessa área mais de academy, né? De conhecimento, para que as pessoas possam se deparar com vários profissionais, né? Entender de várias coisas que permeiam esse universo, para depois ela dar próximos passos. Perfeito. Vamos avançar aqui, porque o nosso tempo está corrido. Depois da gente fazer nossa segmentação com diversas técnicas possíveis de ser feita e aplicar para o seu negócio, a gente vai procurar de tráfego, né? E aí tem um grande problema que acho que existe na população, em que não entende o conceito de tráfego. O que eu deveria esperar de tráfego? Existe muita propaganda que fala assim, ó, ligou o tráfego, investiu X, vai vender Y. Cara, isso aí, se você achar isso profissional, você manda me chamar lá no direct da agência que eu vou contratar ou vou desmistificar o que ele está falando para você. Porque não existe eu ligar o tráfego e vender horrores amanhã. Isso vai ser exceção da exceção da exceção. Se é que é algo ético e legal para vender também. O tráfego não é feito para vender. Ele é feito para auxiliar na venda. Você precisa entender esse conceito. Gerar demanda, né? Exatamente. Ele não vai fazer o papel sozinho. É um time de futebol. Ter o melhor goleiro não garante o campeonato. Ele vai te ajudar. O tráfego é mais um jogador que vai te ajudar a vender. Não espere o tráfego à venda pronta. Não espere isso. Não tem esse conceito. Não existe... Até porque aí tem uma bifurcação, né, Kaique? Boa. Que a gente tem que entender... né, empresário? Quando você olha para o seu produto, você tem que entender claramente isso. Meu produto é um produto de venda simples ou venda complexa? Já muda muita coisa aí, né? Se for venda complexa, e aí se vocês quiserem explicar um pouquinho desses conceitos, você já não acredite que o tráfego vá resolver seu problema. Boa. De venda. Ele vai fazer 50% disso, ele vai gerar demanda. Mas ele não consegue entregar a venda. Porque o processo de venda complexa não é um processo self-service que a gente fala, né? Não é simples, não é ágil. Explica aí, Kaique, o que seria, né? Vai ter ticket alto, venda complexa, tá? Venda simples. Ticket mais baixo, a pessoa consegue comprar sozinha. Um self-service, um iFood da vida, clicou, comprou, pediu sua pizza ali, um chatbot resolve. Venda simples vai ter um ticket um pouco mais baixo. Decisores. Decido sozinho, se eu quero pizza ou hambúrguer, eu pego e compro sozinho, tá bom? Plataforma tipo e-commerce, né? De escolha, né? De self-service. Exato. Okay. Venda complexa, ticket mais alto, multidecisores. Exemplo, Kaique, compra de um apartamento, compra de um imóvel. Tem lá talvez a família convencional, tradicional. Esposa, o homem, a mulher, o filho, o papagaio, o periquito, o cachorro. Foi lá todo mundo para ver o apartamento. Se a esposa ou a mulher ou o homem não gostou de alguma coisa, a venda não acontece. Talvez a mulher adorou o apartamento, adorou a região, mas o marido não gostou porque fica longe do trabalho. A venda vai acontecer? Muito difícil. Ou vice-versa. Então, venda complexa vai envolver multidecisores, um ticket mais alto e vai envolver uma complexidade de a venda não acontecer sozinho. O processo, a jornada de conclusão, né? Por exemplo, igual você falou do apartamento, né? Às vezes, para você poder... O processo de construção até a entrega da chave, né? Financiamento, passa por uma série de burocracias e essa janela de conversão às vezes dura até mesmo um ano. Boa. Né? Então, vai precisar do vendedor, tá ali no caso o corretor de imóveis, né? Que está exercendo essa posição. Perfeito. A venda é complexa. Como que o tráfego gera a venda? É ilusão, né? Esperar ele vai gerar o lead, mas esse lead vai ter que ser qualificado e trabalhado, né? Boa, bem orientado. Dentro de tráfego, pessoal, só para tentar segmentar aqui em duas opções, tráfego pago e tráfego orgânico. Isso existe, né? O tráfego orgânico, acho que sim, todo mundo conhece, né? Fazer o seu conteúdo, o seu post lá, né? Em diversas redes sociais, diversas possibilidades. O antigo blog também, que muita gente desvalida, que não funciona, mas não é bem assim quando está na prática fazendo um trabalho de SEO ali. Né? Ajuda o e-mail marketing. Então, o conteúdo orgânico é o convencional que a grande maioria já conhece, né? Vou fazer um post no Instagram, esperar o algoritmo buscar entregar. Vou usar boas técnicas, boas soluções, bons vídeos, bons roteiros e entregar para o algoritmo ali. E boa, fim de papo. Tráfego pago, eu vou investir para fazer com que essas mídias sejam panfletadas ou distribuídas para mais pessoas, só que com segmentação. Eu vou ter algumas alavancas para poder mostrar. Eu quero falar somente com mulheres num bairro X, num bairro Y. Eu tenho um poder de alavanca de poder movimentar no tráfego pago superior ao tráfego orgânico. Não é que um é ruim, o outro é melhor, o outro é superior, o outro é inferior. Não é sobre isso, eles são complementares, tá bom? Importantíssimo o conteúdo, o tráfego orgânico e o tráfego pago importantíssimo para o seu negócio. Não espere vendas diretas se você tiver negócio com vendas complexas do tráfego pago.
tá bom? Até porque no tráfego pago, você está pegando, normalmente, você vai trabalhar um público pronto para consumir, né? Que já está com alto grau de consciência sobre o seu produto. Sua marca e seu produto, né? Já, tipo assim, já entendeu que você é autoridade, solução. E esse público está sendo disputado por vários concorrentes diretos. Então, ele é caro, ele é restrito, né? Uhum. É o que todo mundo quer. E às vezes o tráfego orgânico, às vezes não, na maioria das vezes o tráfego orgânico vai fazer um trabalho de topo e meio de funil, né? Através de marketing, principalmente no digital, marketing, a gente pode criar blog, redes sociais, então você vai produzir conteúdo para conscientizar o seu futuro cliente sobre a sua solução, você vai trazer esse aspecto de autoridade, de posicionamento da sua marca, né? Que você é melhor, que você é referência, que você é a escolha segura que ele pode se fazer. Então, acho que é complementar, né? Isso, Ambos vão trabalhar juntos, igual você gosta de fazer a analogia do time de futebol. Isso, perfeito. Quer comentar uma coisa sobre tráfego ali? Não, é exatamente isso daí. De certa forma, também você deve preparar o seu perfil, igual o Rafael falou, né? Uhum. E o tráfego aqui também pode ser entendido naquele modelo, naquele framework antigo, como os canais, né? Uhum. Ver quais são esses jogadores que você vai escalar para o seu time. Então, às vezes você tem uma loja física, beleza? A loja física é um canal, você vai precisar de conteúdo nas redes sociais, é outro canal, você vai precisar de rodar anúncios no Meta, no Google, às vezes você vai ter a ficha do seu Google Meu Negócio, né? Que é a localização, você vai construir um site, uma landing page, você vai ter equipe de venda, então você vai montando esse time, vai escalando e eles vão trabalhar juntos, que é uma estrutura que a gente chama de omnichannel, né? Ou omnicanal. A gente aqui, por mais que a gente é uma assessoria de marketing digital, né? A gente acredita nessa estrutura omnicanal, né? Multicanais fazendo essa jornada de conversão. Perfeito. É a realidade que as empresas precisam, né? É fazer o melhor que o negócio precisa. Tem que ter muitos vendedores? Então, vamos colocar, vamos treinar, vamos capacitar. Ah, não, o negócio é self-service, é uma venda mais simples, então vamos acelerar um pouco mais o tráfego. Já entendemos, já vimos o CAC, já conseguimos entender que está rodando a engrenagem mais redondinha, né? Está bem azeitada. Vamos acelerar no tráfego. Eu sei que o nosso tempo tá extremamente curto, mas eu vou só apimentar mais uma coisinha aqui. Vai ter aquele cara que vai falar assim, não, meu negócio eu vendo por uma landing page, um e-commerce, eu tenho um infoproduto, ou meu produto eu coloco lá na minha loja e eu vendo. Não vende. Você pode ter a segmentação, mandar o tráfego, mas se sua landing page não tiver com a oferta boa, Exatamente. se o seu e-commerce não tiver bem estruturado, o tráfego vai bater lá e vai embora. E você nem vai ver. E aí você vai chegar no seu gestor de tráfego, vai dar porrada nele, falar que ele é ruim, que ele não está resolvendo, mas às vezes o problema é estrutural. O Rafael falou um ponto ali também, que é um canal que ninguém dá valor nenhum e gera muito retorno para os empresários que a gente vê no nosso dia a dia, né? Seja clínica, seja loja de imóveis e etc., que é o Google Meu Negócio. Ele tá ali quietinho, você não paga nada por ele, mas a capacidade que ele tem de entregar lead para o seu setor comercial, as pessoas que pesquisam no Google, eu tenho certeza que você que está aí em casa já pesquisou algo no Google, se deparou, toda a gente tá pesquisando. Entrou numa ficha do Google, viu as avaliações, as fotos, viu se fazia sentido para você e tomou a ação de entrar em contato. É algo poderosíssimo que ninguém costuma dar valor, né? Até tem, às vezes tá a ficha criada lá, mas o cara não responde a avaliação, deixa lá, não posta foto, não atualiza. Não tem uma estratégia sobre como alavancar ela para ele ser um jogador importante no seu time aí. Bem lembrado, Marco. Depois de ter segmentação bem feita, o tráfego já está bem entendido, bem encaminhado, para a gente poder começar a apertar os botõezinhos nas ferramentas. A gente tem o pilar de engajamento aqui que todo negócio deveria buscar. Medir e entender. O engajamento não é somente sobre curtidas e likes. É importante, tem a sua relevância, tem alguns indicadores, isso, quantos views teve, o alcance orgânico e tudo mais. É importante também. O nosso engajamento, o pilar aqui, o ponto-chave que a gente gosta de explicar, elucidar e trazer para as pessoas entenderem e pensar sobre, é sobre o destino que o tráfego gerou, tem que levar a pessoa para outro lugar. E até para fazer um gancho. O tráfego no MetaAds, o tráfego pago, ele não tem um papel de vender, papel de filtrar e tirar a pessoa daquele ambiente bem gostosinho que os engenheiros que são pagos enormes salários aí anualmente aí de milhões de dólares para fazer a gente ficar retido ali dentro. Então, ou seja, não espere do anúncio a venda direta, meu amigo. Principalmente se for venda complexa. Espere do tráfego pago, o nosso conceito aqui, que eu posso prometer para você. Dentro de tráfego pago. MQL, Leads Qualificados pelo Marketing. A pessoa tem que chegar lá falando sobre o seu produto. Se você vende imóveis e chega uma pessoa querendo comprar, alugar um vestido de festa, tá tudo errado em segmentação, tudo errado no tráfego. Agora, se você vende imóveis e chega uma pessoa querendo saber como é que funciona o financiamento, quanto tem que dar de entrada, como é que é o apartamento, posso ver foto, posso visitar? O marketing começou a fazer o trabalho dele em tráfego pago. O pilar de engajamento, para tentar resumir aqui para você.
Vamos medir a qualidade do destino. Fizemos Google Ads, tem que levar para um site, uma landing page. Nessa landing page, o que o pessoal está fazendo nessa landing page? Está preenchendo o formulário? Talvez o destino foi assistir um vídeo. Será que assistiu o vídeo todo seu? Talvez o destino é o próprio WhatsApp. Talvez o destino é o Instagram do negócio. Será que seguiu o perfil? Será que não seguiu? A gente precisa medir o destino. Como essa pessoa que viu o seu negócio, a sua solução lá, sua promessa, sua oferta, se envolveu com esse destino. Cumpriu o papel que deveria cumprir? Ou não cumpriu o papel que deveria cumprir? O destino que a pessoa foi direcionada, vindo advindo do tráfego. Então, medir isso é importantíssimo para poder ajustar essa engrenagem, né, do engajamento. Perfeito? Tranquilo, hein? Podemos avançar? E aí chega no pilar, vamos tentar acelerar aqui, de conversão, que é o maior gargalo dos negócios aí. Aqui dá um episódio inteiro só para falar sobre 3 horas ainda. Sobre conversão. O que acontece a maioria das vezes? Segmentação costuma ser bem feita. Tráfego costuma estar redondo, costuma mostrar aquilo que as soluções que a empresa oferece. O engajamento, o destino costuma funcionar como deveria funcionar. Se não funcionar, deveria ser medido para poder reajustar. Bate no setor comercial. Talvez o destino foi direto ao WhatsApp, para os vendedores começarem a trocar uma ideia, a entender com quem que eu estou falando, para saber se está chegando gente MQL ou não. E aí bate no setor comercial. E o que a gente escuta? A eterna guerra de os vendedores não sabem vender e o setor de geração de demanda fala, os vendedores não são vendedores. Vendedores entre aspas, né? Porque quando você pega nesse universo das PMEs, a maioria das pessoas que estão nessa posição de vendedor são atendentes. Ou até mesmo passador de pedido. O cara só vende se o cliente implorar. Hoje, por exemplo, eu estava atrás de um cabo-fonte para o meu notebook, porque eu esqueci ele, lá na minha cidade. E eu fiz contato com uma empresa, eu estou até agora esperando. O cara falou que ia olhar para mim, até agora ele não retornou. E eu já estou para consumir com outra empresa. Na hora que ele me respondeu, eu falei assim, já consegui comprar. Isso é o que mais acontece. Então, você tem passador de pedido. O lead chega ali, está interessado nessa solução, ele não é bem atendido, demora para responder. Esse vendedor, né, entre aspas, que está ali na posição, ele não domina a metodologia de venda. Ele não sabe fazer uma qualificação, principalmente em processo de venda complexa, igual você falou. Você tem que qualificar essas dimensões, né? Tomador de decisão, orçamento, tem urgência de consumo, necessidade. Ele não sabe fazer isso, ele não domina spin sell, ele não domina bench. Enfim... Ele acha que vender é só responder o que o cliente está perguntando. Passar foto e o preço e boa. E numa venda complexa você não faz isso. Você tem que entender por que o cara está atrás de você. Né? E claro, educação, né? O mínimo que precisa de ter. Então o lead vai bater ali, vai ter o interesse no seu produto e o seu vendedor vai falar que é só curioso que está chegando lá. Olha só, o cara já fez o mais difícil. Você estava na rede social dele, lá na dopamina dele, né, de rolar o feed, o anúncio apareceu, chamou a atenção do cara, levou ele para esse destino onde houve esse evento de engajamento, que jogou ele para o WhatsApp, e o vendedor fala que é curioso. E o cara está interessado no seu produto. Porque o vendedor não sabe fazer um processo de qualificação, SQL, né, que é depois do MQL. Perfeito. Eu gosto... Pode ir. Eu até comento com os meninos no nosso dia a dia, né, que às vezes eu fico até triste, né, porque às vezes a gente faz treinamento de vendas com as empresas, ou nem mesmo treinamento de vendas, né? A gente dá uma certa orientação pontual ali, mas quando a gente vai abrir o CRM, vai ver alguns atendimentos, parece que não entenderam nada, mas... E você foi bem, você está falando de uma empresa que já tem CRM, né? Que a maioria não tem, não sabe nem medir isso e nem olhar essa qualidade do atendimento. Né? Mas eu identifico outro gargalo aí também que acontece em muitas empresas, é que o vendedor ele tem mais do que uma função também dentro da empresa, né? Sim. E acredito que no dia a dia, infelizmente, deve ficar difícil com a quantidade de lead que chega no WhatsApp. A pessoa, de certa forma, ela tem que responder rápido para atender todo mundo, para fazer as outras tarefas. Mas é um dos desafios aí que a gente encontra nesse pilar de conversão ali, a gente gosta de tentar resumir, né? Com filosofia nossa aqui, né? Como eu posso saber se eu tenho ou não vendedor de verdade no meu setor comercial? Usa sistema? Sim ou não? Será que ele usa CRM? Várias das empresas não usam ainda. Então, o primeiro pilar é isso. Se não usa o sistema de CRM, já não é considerado como vendedor, não deveria carregar esse título e deveria carregar com honra, tá? Para quem usa sistema. Não tem metodologia de vendas e não faz follow-up. Não tem essa tríade, você não tem vendedores. Sinto em lhe dizer isso. Em nossa filosofia de trabalho e entendimento, não pode carregar o título de sou vendedor ou sou vendedora quem não usa o sistema, quem não faz follow-up e quem não usa nenhuma metodologia.
Tem muito gargalo ali que nós temos soluções para resolver, tá bom, no seu setor comercial. E vai bater lá e vai voltar, e você vai achar que o problema está no tráfego, vai apertar seu gestor, vai falar que está perdendo dinheiro, que investe, que não tem retorno, mas é porque a equipe comercial não, tem, né, não consegue converter, e às vezes, tratando de responsabilidade, a responsabilidade é sua. Você é o dono da empresa. Você precisa entender isso aqui e tentar buscar resolver. Ou você resolve ou encontra profissionais, né, consultores, assessorias que te ajudem a resolver isso. E aí depois, né, Kaique? Retenção, né, para finalizar, né? Isso, para finalizar, a retenção, que é um ponto importante, que tem duas possibilidades de fazer a venda acontecer de forma mais barata, baratear o CAC, que é Member Get Member, e a outra se chama RFM. São técnicas que a gente pode buscar aplicar para vender para a mesma pessoa, mais vezes valores maiores ou valores menores, mas vender para a mesma pessoa. Porque facilita comprar da mesma pessoa. Você já confia, você já testou o produto ou o serviço, a fricção e o atrito é muito menor, já testou, já te conhece, já confia, já sabe da sua reputação. Então, vender para a mesma pessoa, por isso que é importante ter um bom modelo de rentabilização, de monetização, porque talvez seu produto não vai caber. Será que dá para vender um apartamento por mês para a mesma pessoa? Não vai dar. Talvez uma pessoa vai ter um imóvel na vida e olhe lá. Talvez o perfil de investidor compra 2, 3 imóveis por ano. Pode ser que sim, mas tem muitos perfis de investidores? Talvez Acaba não. que volta lá na segmentação, né? Tô vendendo para investidor ou pro Minha Casa Minha Vida, né? Qual que é o meu produto? Eu tenho produto Minha Casa Minha Vida, eu tenho produto para investidor. Exato. Então, esse caminho, né, ele tá o tempo todo se comunicando, né? Esses pilares. Na retenção, se eu pudesse acrescentar para a gente finalizar, Kaique, análise RFM, pessoal, para quem não conhece, é você analisar a recência, a frequência e o monetário da sua base, né? E é igual o Kaique bem falou, se você tem um modelo de rentabilização que faz esse cliente consumir várias vezes o seu produto ou vários produtos que você tem na sua esteira, né, você vai conseguir medir, por exemplo, o LTV desse cara, você vai conseguir descobrir dentro da sua própria base de clientes pelo menos 9 segmentações de clientes. Aquele que é o cliente fiel, aquele que são os campeões, aquele que já está perdido, aquele que está hibernando. Né? Você pode bater aí no Google Matriz RFM que você vai ver um conteúdo robusto sobre isso. E às vezes você pode produzir de 20% a 60% do seu faturamento atual só trabalhando a sua própria base. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que às vezes você está pensando em colocar lá um orçamento em tráfego na qual você não precisa. Você pode criar, às vezes, automações inteligentes, né? Treinar sua equipe de venda para fazer abordagem nesses clusters que a gente chama de grupos de clientes que já estão dentro da sua base, fazer um trabalho bem direcionado, com uma comunicação alinhada, trazendo o produto correto para a necessidade correta e, às vezes, alavancar 20% a 60% do faturamento que já está na mesa, né? Que já está disponível. Exatamente. O que te falta, às vezes, é entendimento desse framework e ter essa Organizar. inteligência, né? Para poder colocar isso em prática. E isso vai baratear seu CAC. Vai. E se você também tem uma base de cliente que a experiência do seu produto é excelente, esse cliente também tende a indicar novos clientes, que é o Member Get Member que o Kaique falou. Então, ao invés de você ter um funil de venda, você está criando um loop, que agora você transformou clientes em um outro canal de aquisição. Isso é inteligentíssimo. Então, note que é São pilares. a gente fala, né, uma apresentação de PDF, né? Mas que tem um conhecimento muito profundo. Se você entender isso aqui, você vai estruturar O seu negócio. o seu negócio, o seu marketing para evoluir, bem como também entender onde está a sua dificuldade. Porque o que eu vejo também, Kaique Marco, que o cara tá em dificuldade, ele já sabe disso, mas ele não sabe onde que é. Ele não conseguiu fazer o autodiagnóstico, né? Aí Exatamente. que entra, para fechar aqui, o BI. Todos os pilares do seu negócio deveria ser medido e mapeado para eu conseguir entender. Opa, o problema está aqui. Então Contar vamos a atacar história. aqui. Qual médico faz, né? Exatamente. Eu preciso ter um histórico, um diagnóstico. Entendi. O problema está em tráfego, está em segmentação. Eu quero falar para todo mundo. Eu deveria falar só para um grupo de pessoas. Então, é importantíssimo ter BI. É pouco valorizado, é pouco propagado. Acho que a galera que está nas cabeças aí de empresas que faturam muitos milhões, que começa a pensar sobre isso e promove isso. Então, talvez seja pequeno ainda. Não dá para fazer um dashboard enorme de dados, mas vamos começar a ter um sistema para poder mapear todos os meus clientes, ter organizado. Ah, Kaique, não tem dinheiro para colocar sistema. Vamos fazer a velha e boa planilha? Qual que é a dificuldade de fazer planilha? É seu tempo, não é seu negócio? Por que não investir tempo no seu negócio para ter inteligência no futuro? O CRM, né? Que já Exato. ajuda muito o CRM. Hoje, uma assinatura de um bom CRM não vai te custar mais do que R$150 mês. Show. Né? Você coloca o CRM ali, coleta dados, organiza esses dados e cria relatórios para tomar decisões inteligentes, né? Perfeito. Pessoal, esse é um dos pilares e frameworks que o seu negócio deveria buscar ter documentado, para todo mundo conseguir entender para onde o seu negócio está caminhando. É muita coisa para poder falar em pouco tempo, então vamos tentar depois colocar aqui na legenda, se fizer sentido para você,
qual seria um resumo, uma síntese do que o meu negócio deveria ter como base para você, tá bom? Te agradeço demais, Fael, Marco, gratidão aí por poder fazer esse bate-papo contigo aí, com vocês. Vai ser o primeiro de muitos pra gente poder falar sobre isso que a gente conversa quase todo santo dia, né? Que a gente se encontra e fala, explica e educa. Bom demais poder estar com vocês aí. Fala o pessoal aí, curtir, seguir, dar um direcionamento pro pessoal pra gente poder finalizar. É isso mesmo. Um prazer foi o meu participar desse papo. É um papo que dá para depois a gente escavar e conversar sobre, né, mais detalhes sobre isso. Mas acho que ficou claro para você que marketing digital, né, evoluir no digital não é só ter um Instagram ou um site, né? Tem mais coisas aí. Esse é o nosso propósito aqui. Igual o Caio falou, se inscreva, curta, encaminhe esse conteúdo para quem você acredita que mereça. E se caso você quiser se conectar com a gente, né, vai estar os nossos arrobas aí dos nossos perfis pessoais e também da nossa agência. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer estar compartilhando com vocês um pouco aí do que a gente pensa a respeito de marketing.